Olá, meus alunos. Vamos iniciar agora o capítulo 6, tá? Arranjos ou arrays, tá? Em linguagem C. O capítulo 5, nós não vamos trabalhar, tá? Nesse semestre, eu vou suprimir. Capítulo 5 a gente volta no segundo semestre, que ele vai ser muito importante para os assuntos da disciplina do segundo semestre, que é a linguagem de programação, tá? Então, eu vou focar só nessa parte. Na verdade, vai ser uma introdução aos arranjos, né, ou arrays, que eu vou ministrar aqui para vocês, tá? Muita coisa eu vou pular, vou dizer que tem muitos slides aqui que vocês não precisam se preocupar, os assuntos, tá? Vou colocar uma introdução apenas, tá? Para ficar mais fácil. Esse é o último assunto dessa disciplina, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Capítulo 6, né? Então, aqui fala... Gente, é importante ressaltar que os arrays, os arranjos, tá? É uma estrutura de dados. O que é isso? É uma forma como o dado é organizado, tá? Nós tínhamos a variável simples, né? Um int, um float, um char, né? Ou seja, um inteiro, um real, um caractere, né? Mais um arranjo, o que é? Um array é uma estrutura de dado e consiste em itens de dados, tá? Relacionados do mesmo tipo, ou seja, pode ser então um conjunto de inteiros, um conjunto de reais, um conjunto de caracteres, entendeu? Então, entenderam? Então pode ser assim, do mesmo tipo. Se forem um conjunto de dados de tipos diferentes, seria então uma estrutura chamada também de struct. Mas isso só se vê no capítulo 10 e não é conteúdo dessa disciplina aqui, tá bom? Só para ficar mais claro. Os arrays, tá, são estruturas estáticas, porque tem um limite de dados e de quantidade de informações que é definido pelo programador, tá? Para que serve um arranjo? Imagine o seguinte, pessoal, e preste atenção nisso, tá? A gente viu a estrutura sequencial. A gente volta naquele exemplo de notas. Calcule uma nota do aluno, soma as notas dos alunos, calcule a média, mostra um aluno, beleza. Depois verifica se ele passou ou não, já é uma estrutura de condição. Então temos a sequencial, temos agora de condição. Ah, e se não é só um aluno, se são vários alunos? Então, estrutura de repetição. Ah, mas a cada nota que é lida é sobreposta à nota anterior. Como é que eu posso calcular essas notas ou médias e armazenar para poder acessar depois? Aí entre os arranjos, porque a gente pode criar uma variável que na verdade era um conjunto de dados, uma variável, um arranjo, que tem um conjunto de variáveis, né, do mesmo tipo, de dados do mesmo tipo, onde cada uma desses dados seria uma nota e outro arranjo que seria cada uma média, entendeu? Então dá para gente fazer isso com os arranjos. Então arranjo é um conjunto de espaços de memória que se relacionam pelo fato que todos têm o mesmo nome e o mesmo tipo. Para se referir a um elemento no particular no arranjo, temos que colocar o nome desse arranjo, né, o nome da variável do arranjo, e o número da posição do elemento em particular, tá? A gente vai mostrar para vocês como é que é um arranjo. O arranjo contém 12 elementos na figura a seguir, que eu vou mostrar para vocês, e cada elemento é acessado, a posição é indicada por um número que fica entre colchetes, tá? Exemplo, se eu quero o primeiro elemento é C de 0, o segundo é C de 1, começa sempre com 0, tá? Então, se eu quero acessar o quinto elemento desse arranjo, então fica C entre colchetes 4, tá bom? Que também esse número é chamado de índice, tá? Você pode fazer expressões numéricas também para essas posições também, trabalhar com os valores em si, tá? Dos vetores. Vamos ver aqui como ficaria as posições aqui, tá aqui, ó. Então, o nome do arranjo é C, é um vetor, pode chamar de vetor, tá? O vetor aqui não é aquele mesmo vetor da física que tem um módulo, uma direção e um sentido, não é a mesma coisa da física não, tá? Um vetor aqui é
uma variável que é, na verdade, é um conjunto, é uma variável que é um conjunto de dados. É uma estrutura de dados, tá? Onde, em vez de a gente criar uma variável int C0, int C1, int C2, não, a gente coloca logo assim, int C, entre colchetes, 12, porque o 12 indica número de posições. Mas para acessar, a gente coloca C de 0, a gente acessa o elemento que está aqui. Nesse caso, nesse exemplo aqui, são esses valores que estão aqui nesse vetor C, tá? É um exemplo apenas, mas veja como é esse acesso, né? Veja que a sétima posição é C de 6. Exemplo, tá bom? Isso é importante, tá? E veja que na precedência eles têm a precedência mais alta, tanto os colchetes quanto os parênteses, ou seja, quem vier primeiro é que tem a maior precedência. O resto é a tabela de acordo que a gente viu lá no capítulo 4, no final dele, né? Declarando um arranjo. Então se declara que nem uma variável simples. Se fosse uma variável simples, int i, por exemplo, int i ponto e vírgula, né? Agora aqui é int c, aqui é o número de posições 12, c de 12, ponto e vírgula. Então é um vetor de inteiros, de 12 elementos, de 12 inteiros. Essa expressão a seguir aqui declara duas variáveis. Uma variável arranjo b, que tem 100 posições, e uma variável x, que tem 27 posições, tá? Aqui um exemplo, né, na próxima figura. Veja que vetores e estrutura de repetição têm uma relação muito próxima, tá? Porque a gente precisa de uma repetição para poder percorrer esse vetor, né? Imagina um vetor de 100 posições aqui, né? Como esse aqui. A gente vai fazer B de 0, B de 1, B de 2, B de 3, até B de 100? Não, a gente faz uma repetição logo para poder ler, por exemplo, né? E aqui temos no slide 16 a figura 6.3. Include sg.h, int main void, né? Isso já é conhecido. Int n de 10. O que isso quer dizer? Então, n é um arranjo que tem 10 posições de que tipo? Inteiros. Int i é o contador para poder percorrer, né? Aí utilizou a estrutura for. Como é que é o for mesmo? O for é assim, a palavra-chave for, abre parênteses, atribuição inicial, no caso o i, né? I recebe 0. Aqui é a condição de continuação do for, ou seja, enquanto i for menor que 10, ele continua executando esse for. E aqui é o incremento, está incrementando de 1 em 1, i mais mais, a mesma coisa que i recebe mais 1. Poderia ter escrito assim também. Aí n de i recebe 0. O que ele está fazendo aqui? Ele percorre assim, n de i inicialmente recebe 0, né? N de 0 recebe 0, aí vem mais 1 aqui, n de 1 recebe 0, n de 2 recebe 0, até n de 9 recebe 0. Aí quando chegar a 10, i vai ser menor que 10? 10 é menor que 10? Não, aí sai do for e depois faz um outro for aqui embaixo, tá? Na linha 19 aqui. Aqui no caso é para escrever printf i n de i, ou seja, escreve o valor de i, né? Posição 0, né? Até 10, vai escrever assim, 0, 1, 2, 3, 2, 3 até 10. Desculpa, até 9, tá? Até 9. E escreve o valor 0, já que ele preencheu, só encheu de zeros aqui, ele preenche esse vetor de zeros aqui. Por que tem esses porcento 13, porcento 7 e aqui porcento S, porcento 13 aqui S de string? Isso é para fazer uma espécie de posições, tá? De caracteres de posições de espaços, ok? Aí forma uma tabelinha como mostra aqui, essa que é a saída desse programa. Se vocês quiserem, vocês podem digitar esse programa nos computadores de vocês, não deve ser mais de vocês, para vocês testarem, tá bom? Essa parte prática, assim, eu deixo com vocês fazendo. Os elementos de um arranjo também podem ser inicializados quando o arranjo é declarado a partir de uma declaração com um sinal de igual e chaves, que tem uma lista de inicializadores separados por vírgula. Também pode ser assim, né? Você pode iniciar um arranjo, como está na linha 9, em de 10 posições, e aí os elementos aqui já preenchidos direto. Isso é possível também. Isso é critério de vocês, tá bom? Vocês podem fazer isso também. Int n de 10 recebe 0, só com 1. Ele entende que as 10 posições vão estar todas preenchidas com 0, tá bom? Agora aqui está errado, né? Int n de 5, porque nós temos 6
elementos aqui, e aqui está dizendo que tem só 5 elementos na declaração. Isso vai dar um erro de sintaxe. Se o tamanho for omitido e você preencher aqui já, aqui ele vai entender que são 5 posições nesse caso aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Um outro exemplo aqui, né? Ele insere os elementos de um array de 10 elementos com os valores pares de 2 até 20 e depois imprime o arranjo tabular, né? O loopzinho, né? Então aqui ele define, esse aqui, gente, essa cláusula define é uma constante, tá? Define size 10, aqui isso é um nome aqui para uma constante. Assim como uma variável pode receber qualquer valor, a constante recebe um único valor. Então esse nome size, que ele deu esse nome, ele quis dar esse nome aqui 10, size vai sempre valer 10 aqui. Se você colocar outro número aqui, colocar 8, por exemplo, size vai sempre valer 8 no resto do programa, tá? Isso é uma constante. Define é como se define uma constante, tá? Int main void, int s de size, nesse caso size é 10, int j. For j igual a 0, receber 0, né? J menor que size, menor que 10, não é igual, né? J receber 0, né? 0, j menor que size, j mais mais. Então, S de j recebe 2 mais 2 vezes j, então vai preenchendo. Quando for 0 aqui vai ser 2 mais 0. Quando for 1 aqui vai ser 2 mais 2. Quando for, por exemplo, 8, 2 mais 2 vezes 8, ou seja, vai ser 2 mais 16, vai dar 18, né? E vai até chegar, até ele for igual a size, que size vale 10. Então, printf, aqui é a tabulação, né? Como eu já falei, elemento valor, e preenche os valores aqui, a hora só de imprimir, né? Elemento valor. Aqui está. Aqui ele mostra, né, a constante simbólica, aqui vocês podem ler isso aqui, essa parte de slides aqui, tá? Como fazer a soma, né? Como fazer uma soma de um total. Aqui ele fez com 12 elementos, size 12, tá? Aí int a de size ele preencheu aqui com os 12 valores, tá? Int i, int total, que recebe 0, ele quer somar o total. Ora, se eu quero somar todos esses elementos aqui, seja eles já sendo definidos ou não, eu preciso de um acumulador. E esse acumulador inicialmente vale quanto? 0, né? Porque eu não somei ninguém ainda. Quando pegar o primeiro valor, vai somar com o primeiro valor e vai somar e vai... Pega o valor que tiver já somado, acumulado e soma com o próximo valor que vier. Né? Então é isso que ele ocorre aqui, é isso que ele faz. Ó. Int receber 0, int menor que size, int i mais mais. For receber 0, né? I menor que size, i mais mais. Total recebe total mais a de i. Vocês lembram que esse total mais igual a i é a mesma coisa que total recebe total mais a de i? É a mesma coisa. Então, total recebe 0, né? Na primeira vez que vai ser 0, recebe 0 mais 1. Aí vai ser total, vai ser 1. Na próxima vez vai ser 1, recebe 1 mais 3, que é o próximo aqui, ó. Vai ser 4. 4 recebe 4 mais 5, que vai ser no total 9. Aí vai fazendo. No total vai dar a soma que vai ser esse aqui, esse valor aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é um exemplo. Tá, esse aqui é um vetor, pessoal, um vetor cujo índice está dentro do vetor. Esse aqui eu não vou colocar exemplo aqui para vocês não, tá? Podem passar adiante esse 6.4 aqui, tá? Essa parte aqui, slides 35, 36, tá? Não vou cobrar isso de vocês não, tá bom? Pode passar, pode passar. Isso aqui é interessante, slide 46, esse é importante, são 6.4, slide 46, tá? Como ler, a novidade aqui é ler o número de um array, tá? Isso é importante. Aqui ele utiliza aqui size, né? Quantos elementos temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 elementos, né? Tá aqui, size 10, né? Printf valor, tá? Ele vai fazer aqui um histogramazinho, né? Escrever caracteres asteriscos aqui, né? E ele mostra isso aqui, né?
essa impressão aqui. Printf, printf%c, ele mostra a quantidade de, faz um for, né? Tem um for aqui para percorrer o vetor, e dentro daquele índice do vetor, ele vê qual é o valor, percorre o valor de cada um, para poder colocar o número de asteriscos aqui. Vocês podem até digitar esse programa aqui para vocês testarem aí, tá? Deixa eu ver outro aqui. Gente, uma outra coisa, tá, pessoal? Você tem que entender o seguinte, que, na verdade, uma revelação que eu faço aqui é que o tipo string é um vetor de caracteres, na verdade. É por isso que um tipo string, na verdade, ele não recebe aquele i comercial, porque um vetor, quando vai ler, não precisa de i comercial, porque o vetor já faz referência à memória, entendeu? Então, se vocês colocarem aqui char string de 1 assim, first, vocês vão ver que um vetor de char é uma string. Então, isso que ele mostra aqui. Por exemplo, char string ficaria assim, ó, conjunto de caracteres e termina com fim de string, tá? Esse contra barra zero aqui. Então, a instrução SKF lê uma string e não precisa ter o i comercial, porque quando se lê um vetor, já se faz referência à memória, tá? O i comercial é normalmente utilizado para dar scanf o local de uma variável na memória, para que um valor possa ser armazenado ali. Que mais? Deixa eu ver. Scanf, string, relação de strings, né? Vocês podem ver aqui, ó, linha 14, ó, isso aqui, tá? Mas eu não vou cobrar isso de vocês não, tá bom? Essa é uma questão importante. Aqui são erros do próprio slide, né, da tradução. Esses slides não são meus, são da Pearson, né? Deixa eu ver aqui que ela me fornece. Tá, essa parte aqui que utiliza funções, eu não vou trabalhar não, porque funções a gente não viu, a gente é capítulo 5, e funções vamos só trabalhar só no período que vem, tá? Isso aqui não precisa não, essa parte de 6.5 todinha não precisa ver não. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa, senão a gente já finaliza já isso aqui. A parte de ordenação, como ordenar um vetor, isso é interessante. Saibam que isso existe, tá, pessoal? Ordenar vetores, tá? Tem métodos para ordenação, tá? Vocês podem ver, isso aí eu vou deixar como leitura mais para vocês, tá? Pesquisa mais para vocês, eu não vou cobrar isso de vocês, tá bom? E tem também a parte de pesquisa dentro do vetor, tá? Verificar se aquele elemento existe. Por exemplo, entre os vetores, entre um vetor, eu quero ver se existe quem foram dentro do vetor, quem foram os alunos que tiraram maior que 7, por exemplo. Aí ele faz a verificação com cada elemento do vetor, né? Isso é possível, uma pesquisa, né? Aqui, a pesquisa linear, tá aqui, ó. Isso é importante, linear. Existe outra pesquisa binária, mas a gente vai trabalhar só com a binária, tá? Isso é importante, é a chave de pesquisa. Um exemplo aqui, ó, int, search key, qual é o valor que eu quero procurar aqui, ó. Aí ele faz isso aqui, ó. Não, isso aqui é uma função que ele utiliza, tá? Mas isso é importante ver isso aqui, ó. O núcleo é isso aqui, ó. Se o valor que tiver naquela posição n do vetor for igual ao valor que eu quero encontrar, então retorna essa posição. Para eu saber, por exemplo, imagine um código do usuário, né? Ou CPF do usuário. Quem é o usuário com tal CPF? Então, se aquele CPF for igual ao que eu estou procurando, retorne então essa posição para poder saber quem é o usuário, entendeu? Isso é importante na vida real, como se aplica assim essa pesquisa, tá bom? Isso é uma coisa que também não vou cobrar de vocês isso, tá? E tem muitas outras coisas interessantes com vetores, tá? Tem o multidimensional, vetores multidimensional, que na verdade, quando se fala, digamos, um vetor de duas dimensões, ou vetor de vetor, a gente fala agora de uma matriz, se chama matriz, tá? Que nem uma tabelinha, que é isso aqui, ó. E você pode ter de 3 dimensões, de 4 dimensões, 5 dimensões, etc e tal. Mas basta aqui 2 no máximo, porque a gente tem ideia de uma tabela, né?
Então, o primeiro índice é o índice da linha e o segundo índice é o índice da coluna. Essa matriz aqui, tá? Ela é de 3 linhas por 4 colunas. Tá? Então, tem 12 posições, tá? E assim fica definido aqui. Veja que essas coisas existem, tá, pessoal? E vocês podem precisar disso no futuro, mas nada que precise agora, né? Mas isso vocês, na prática, vocês vão poder trabalhar no caminho das pedras, entendendo os vetores, como se trabalham, vocês vão poder trabalhar com matrizes bem interessantes. Não se preocupe que isso aqui também não vou cobrar de vocês, não, tá bom? Bem, pessoal, é isso. O resto aqui não vou cobrar mais não de vocês, tá? Tem para fechar aqui, tem essas coisas aqui, né? Vocês podem ler, se aprofundarem depois, se quiserem. Qualquer dúvida, podem me perguntar, tá? Eu vou passar a lista de exercícios, uma parte da... Porque eu falei que seria só uma introdução aos vetores para a gente trabalhar nesse semestre, tá? Inclusive, a gente vai trabalhar com vetores no período que vem, mas também será introdutório também, nada de muito grande específico. Mas saibam que isso existe e eu vou cobrar muito mais de vocês funções no período que vem, porque vai ser importante para o nosso próximo paradigma de programação. Tá bom, pessoal? Então, um excelente estudo a todos. Aguardem as listas, tá? Os espaços para anexarem. E é isso aí. Qualquer dúvida, pode perguntar. Um abraço a todos.